Bora. Beleza, galera. Beleza. Eu dou um tempinho aqui para eu botar uma vinheta, fazer uma graça na edição aqui. Galera, começando mais um Fronteiras do Jiu-Jitsu, né, aqui na Dojo TV. Primeiro eu vou falar do eu e o Ragazine, né? A gente tá sempre aqui. Mestre Sérgio Amaral, direto de Resende, ali no estado do Rio de Janeiro, né? Que hoje está também compondo essa mesa aqui para a gente bater, essa mesa quadrada, né? Vamos dizer assim, mesa redonda no futebol, para a gente bater esse papo aqui com um cara que campeão da DCC, campeão mundial de jiu-jitsu, ele é um comentarista forte hoje no jiu-jitsu também, mas o mais importante, ele tem um título que ele preserva esse título, que é o gringo mais brasileiro, Sou eu. né? E também que toca Legião Urbana no Instagram, que eu tô ligado nessa parada aí. Boa noite, Robert Drysdale. Pô, é uma honra ter você com a gente aqui, batendo esse papo descontraído pra galera aqui da região. E hoje a gente não tá na região, né? A gente tá o YouTube leva a gente pro mundo, né? Boa noite, muito obrigado por você estar junto com a gente aí, cara. Obrigado, pessoal. Obrigado, Dojo TV. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pelas palavras de carinho aí. A honra é toda minha. Legal, cara. Mestre Sérgio Lisboa, Mestre Sérgio Amaral, Mestre Ragazine, professor Ragazine. Eu, como eu sou faixa preta, menos graduado, eu vou ficar um pouco mais quieto nessa aí. Obrigado vocês dois aí, tem que estar com a gente aí. Eu vou ter que remar bastante para chegar no Sérgio Lisboa, mas tô tentando. Foi mal. Beleza, mas, mestre, assim, obrigado. Vamos começar aí já bater esse papo legal aí. Legal. Então, Robert, na verdade, a gente está iniciando um processo lá com o Moisés Murad, né, que é o presidente da Confederação Brasileira aqui de Jiu-Jitsu Esportivo, né, e da Internacional também de Jiu-Jitsu Esportivo. Então, o professor Moisés, mestre Moisés, junto com o mestre Edmilson Alves, eles estão fundando um conselho de mestres oficialmente pela entidade, né? Antes não existia, era indicação e tal, como até hoje né? E eles estão montando, e na verdade está sendo bolada ainda uma estratégia desse conselho de mestres, como vai ser, como é que vai trabalhar. E aí ele pediu para mim entrar em contato com pessoas que têm muito envolvimento com jiu-jitsu, com grande conhecimento, com grande nome, com nome forte do jiu-jitsu. Você é um nome fortíssimo do jiu-jitsu. E que entrasse em contato não para transformar, mas assim, para mostrar para o pessoal quem são os verdadeiros do jiu-jitsu, né? E como você. E eu agradeço muito você ter aceito aí de pronto a gente, né? Com esse bate-papo. E aí vou voltar a falar com você, mas o Ragazine e o Bruno, eles são extremamente curiosos aí para fazer um monte de pergunta. E eu queria deixar aberto também, o Robert, que assim, a minha formação é fada, né? Eu comecei a treinar lá na Academia Fada, em Bento Ribeiro, em 1976, né? Foi outro dia. E acompanhei muitos anos o mestre Fada e dentro de várias viagens que a gente fez junto, né, para seminários, para cursos que ele fazia, ele me levava de cobaia, eu perguntava muita coisa para ele, né? Então, e realmente muita coisa bate com o teu estudo, viu, Robert? As pessoas divulgam algumas informações, mas muita gente não estava ali no dia a dia com Fada, né? Como eu fiquei durante alguns anos, né? E eu estava vendo alguma parte da sua entrevista, cara, eu queria te dar até parabéns, porque você foi muito a fundo e está sendo muito assertivo no que você está fazendo, viu? Obrigado. E aí eu vou deixar aí aberto essas duas feras aí para começar a fazer as perguntas aí. Manda ver. Não, vai lá você. Robert, seguinte, para dar um parecer geral aqui, né? Close to Guard, filme, né, que você está fazendo, não é isso? Isso, é documentário. A gente está acompanhando faz tempo já. Você fala desde o Japão, você vem para o lado dos Gracie aqui no Brasil e tal. A minha pergunta é direta, assim, você pegou bem pelo lado do São Paulo, Jorge Gracie, Otávio de Almeida, o Carnivale, você fala muito deles ali nesse caminho do
documentário. Mas a primeira pergunta é o seguinte: por que o documentário? O documentário, na verdade, assim, eu sempre falo isso, a minha paixão por história, ela precede a meu interesse no jiu-jitsu, né? Eu acho que combate talvez seja uma coisa que sempre fez parte da minha natureza. Quando eu era criança, eu gostava de arminha, comandos em ação, He-Man, lutinha, rastelinha, tinha que Tem bater. até um bonequinho do Royce. É isso aí, ó, só brincava de bonequinho. E, e gostava muito, mas eu gostava muito também de arqueologia, enciclopédia. Eu lembro, assim, quando eu era criança, eu pegava enciclopédia e ficava lendo enciclopédia quando eu era criança. Eu li todas as enciclopédias da minha avó, ela tinha uma coleção, assim, eu passava a tarde, assim, folheando enciclopédias. Então, eu sempre tive uma paixão por história. O meu sonho, quando eu era criança, era ser arqueólogo. Isso só foi mudar quando eu conheci o jiu-jitsu em 98. Na verdade, em 97, né? Eu treinei quase um ano de Morgante Jiu-Jitsu. Pouca gente sabe disso. Mas eu cheguei um pouco de Morgante, a academia fechou e eu passei a treinar com Otávio de Almeida Júnior em Itu, interior de São Paulo, em 98. E eu fiquei ali. E o jiu-jitsu se virou minha vida, né? Eu costumo descrever a minha vida depois de conhecer o jiu-jitsu como um túnel, né? Era um túnel, não tinha mais nada no mundo, né? Não tinha mulher, não tinha guerra, não tinha fome, não tinha desemprego, não tinha crise, só tinha jiu-jitsu, campeonato, pá, tinha que ganhar. E eu fiquei nesse túnel aí durante muito tempo. Fiquei, não bebia, não saía, dormia cedo na sexta para não atrapalhar o meu sono para segunda-feira de manhã poder treinar, sabe? Assim, vivia assim quase toda a minha vida adulta. E foi quando me aposentei, há uns 4 anos atrás, você passa por uma fase assim de reinventar a sua identidade, né? Porque se eu não posso mais ser o melhor do mundo, eu nunca fui, mas eu cheguei perto. Mas a minha obsessão era ser o melhor do mundo no jiu-jitsu e no MMA. Então, quando você perde isso, esse foco, né? Você sai do túnel. Aí você fala, o que eu vou fazer agora? Foi aí que voltou minha paixão por história, que era muito antiga, e para mim fazia sentido começar com a história do jiu-jitsu, porque conforme eu fui descobrindo que a história do jiu-jitsu era mal contada, né, eu me interessei assim porque eu nunca gostei dessa visão simplista de história, né? Essa coisa de Cano, Maeda, Carlos, Hélio, é simplista demais, não pode ser assim. Eu conheço história o suficiente para saber que as coisas não são tão simples. Então eu sempre fui um pouco cético em relação a essa história, mas eu nunca averiguei. Foi então que, por um dia, na casa de um aluno meu aqui nos Estados Unidos, eu encontrei um trabalho de peso que chama Choque, de um autor que chama Roberto Pedreira, em inglês, tá? E depois eu li esse livro. Depois eu fui ler os livros do Marcial Serrano. O primeiro que eu li foi o Geo Mori, Guardião Samurai. Depois eu li a dissertação de doutorado do José Tuficairos. Eu comecei a buscar esse trabalho mais de orientação acadêmica e séria, e eu fiquei chocado, na verdade, que ninguém conhecia isso. Ninguém sabia dessas histórias. Assim, isso era uma coisa limitada a poucos pesquisadores no Brasil e alguns pesquisadores fora. E assim, os fatos não eram controversos, mas ninguém os conhecia. E eu pensei comigo, pô, eu preciso contar essa história. Mas como é que eu vou convencer as pessoas a ler 5, 6, 7, 8 mil páginas de trabalho acadêmico? Pesadíssima leitura, não é para qualquer um. É chato, quem tem que gostar muito de história para apreciar esse rigor acadêmico, entendeu? Então, convencido de que as pessoas não iriam ler e essa história ia ficar abafada enquanto não se criasse uma ponte entre essa pesquisa séria e o público, nada ia mudar. Foi aí que eu tive a ideia do documentário, que para mim o documentário tem esse potencial de se criar uma ponte entre o público, né, e a pesquisa acadêmica, que assim está tão distante da população, principalmente no século XXI, onde está todo mundo batalhando por 30 segundos de atenção de um adolescente, que ninguém consegue. Então, leitura é uma arte quase extinta, né? Então, mas o documentário, a esperança é que as pessoas conheçam um pouco sobre a história do jiu-jitsu, sem assim, da maneira mais correta possível, eu diria. Esse sempre foi o objetivo. Não, Entendi. legal. E isso, Robert, eu acho que vai fazer, depois de você expor tudo isso aí em vídeo, né, em coisa, a galera vai procurar a pesquisar e você está incentivando a leitura, vamos dizer assim. Porque tem muita coisa que em vídeo a gente não vai conseguir, vocês não vão conseguir trazer. A gente aqui também é mais ou menos a mesma ideia, né? Então a galera vai... É mais ou menos um trabalho que o Eduardo Bueno faz aqui no Brasil. Não sei se você conhece ele. Belo de um
historiador, que ele faz isso com a história do Brasil. Hoje ele está usando o YouTube muito forte com relação a isso e está vendendo os livros dele, mas ele falou para mim que a ideia não é ficar rico, a ideia é mostrar a história, isso está mostrando a cultura, trazendo um pouco mais dessa cultura, né, cara? Legal, legal. Esse era o objetivo, né? Assim, eu acredito, eu nunca tinha visto documentários, né, filmes dessa perspectiva. Para mim era entretenimento, mas eu passei a ver documentários como uma forma de educação e criasse um link, criasse uma curiosidade, né? Assim, despertasse a curiosidade no público, porque eu acredito que a história ela é fascinante, ela é ensinada de maneira errada nas escolas, mas a história é muito interessante, entendeu? Então, infelizmente, o nosso filme tem 90 minutos, então você tentar contar mais de 100 anos de história em 90 minutos é impossível. Mas o que nós conseguimos fazer, o filme está quase pronto, é tocar em todos os assuntos relevantes. E se você quiser se aprofundar no aspecto da imigração japonesa, no ciclo da borracha, no personagem de Aomori, ou no Jacinto Ferro, ou no personagem de qualquer outro personagem que nós mencionamos, as dicas estão todas ali. Aí quem tiver vontade vai procurar, vai ficar o caminho cuidado, entendeu? E legal. se nós conseguimos fazer isso, eu vou me sentir assim, mesmo que o filme não seja um sucesso, missão cumprida, porque no final das contas o público tem que ter um pouquinho de esforço também, né? Não pode deixar tudo mastigadinho também. Tem que Claro. Mas eu lembro que você também, eu lembro que eu conheci você, estava na Azul, lá em 2000, se eu não me engano. Você já era um fominha, eu vou discordar um pouquinho de você, que eu lembro de você na Azul e na Roxa, que você era um monstrinho, já viu, cara? Você competia todo fim de semana, cara. Você era fominha pra caramba, meu. Eu tinha ouvido falar em campeonato, cara. Em Dayatuba ele ficava igual louco lá, cara. Não, mas isso aí foi coisa do Paulinho. Não tinha isso, cara. Quem plantou essa semente foi o Paulinho, o Paulo Strecker. Ele criou uma cultura de competição dentro da maromba que era até vergonhoso você não competir todo final de semana. Quem não fosse era covarde, entendeu? Toda semana tinha que ir pra guerra. Espírito Santo, Rio de Janeiro, Niterói, não importa. Tinha que competir todo final de semana. Então, foi a melhor fase da minha vida, na verdade. Essa fase, eu tenho muita saudade desse período. Quando vocês dois treinaram, mestre Sérgio e você, ó, que ano que foi esse tempo aí? Não, nós treinávamos na mesma academia, mas eu fugia dele. Tá. 2001 e 2002 foram os anos que eu passei na maromba. Eu cheguei na maromba no comecinho de 2001, aí no final de 2002 eu passei a treinar em São Paulo com o pessoal da recém-formada Master, né? Depois Brasa. Legal. E lá você, na Roxa, você foi campeão com o pessoal da maromba lá. Foi campeão mundial, né, o Robert? Foi campeão mundial. Fui brasileiro de equipes, vários títulos estaduais, né? Vários regionais. E o mundial foi em 2002 que eu ganhei na Roxa. Legal, cara, legal. E você foi graduado de faixa preta pelo Leozinho, né? Pelo Leozinho Vieira em 2005, é isso? 2004. 2004? Legal, cara. Daí teve o ADCC, né? A gente deu uma estudada, a gente conhece, mas a gente pega um pouco mais de data também, a gente estuda um pouco também, porque não dá para guardar data tudo na cabeça, né? Eu fiz um resumo aqui, mais ou menos, você é campeão da ADCC em 2007, né? Você teve 2 finais, 6 e 7 com o Roger, o absoluto Foi no peso e eu perdi uma semifinal do absoluto para ele em 2007. Em 2007 eu perdi para ele 2 vezes. Não fiz nenhuma vantagem naquele maldito. Não esqueça. Não, legal, cara, legal. E Ragazine, eu acho que você tinha mais uma também que você queria pra gente continuar o nosso. Eu vou bem pro documentário de novo, assim. Já assisti várias entrevistas suas. Você disse pro Marcelo Alonso que o jiu-jitsu brasileiro está perdendo o no-gi como o judô perdeu o no-asa, certo? Eu queria que você explicasse isso melhor. Eu entendi que é por causa do negócio das chaves de pé e tudo mais, mas queria entender o seu conceito sobre isso, quando você diz isso. Obrigado pela pergunta, tá? Porque ela é muito importante, essa pergunta, porque o interessante da história é que quem vive a história, o presente nunca é interessante, né? O passado é sempre glorificado, né? A palavra que chama demonificado, né? O demonificado. Muito mal. Mas, assim, o presente nunca é interessante. Mas nós estamos num momento crucial da história do jiu-jitsu, porque eu acredito que o que acontece hoje, de muitas maneiras,
ele se assemelha ao que a Kodokan passou no começo do século XX, um momento de estruturação de crescimento global e de desacordo nas regras. Esses debates de regras que nós temos hoje não são novos. Tá? Eles existem desde o começo da Kodokan, quando eles começaram a eliminar a chave de pé, chave de munheca. Essas técnicas, né? Essa luta mais extensiva no solo, ela existia no começo. Eles foram modificando. O judô foi se tornando uma coisa mais esportiva, mais voltada para o... Assim, tinha aquela coisa de espetáculo, né? Vamos fazer uma... Não só porque a queda é bonita tal. De repente, minha tese, tá? Eu posso estar errado, hipótese minha, de que o Jigoro Kano não conhecia muito chão. Aí ele vem da Tenjin Ryu, ele vem da Kito Ryu, ele vem do Sumo, ele tem uma influência do wrestling ocidental. Essas artes não são especialistas no chão. Então, existia um debate. Outras escolas que tinham uma especialidade no chão, elas batiam de frente com a Kodokan, porque eles queriam unificar a regra, mas existia insistência de outras escolas que a luta de chão permanecesse no chão. Mas eles vão eliminando. E eu suspeito, às vezes, por preconceito, não conheço, é perigoso, sem saber o que é realmente perigoso. Quem treina sabe que o que mais machuca é queda e transição, não é finalização, isso é um mito. Entendeu? Mas assim, às vezes eu digo isso de maneira respeitosa aos judokas, ao Jigoro Kano, ao Kodokan, mas eles erraram. Eles erraram, para mim isso é óbvio. E é o mesmo erro que o jiu-jitsu brasileiro hoje comete quando eles não permitem a chave de calcanhar. Porque eu entendo que a chave de calcanhar é complicada porque é uma alavanca muito curta, não dá tempo de bater, e o tempo de recuperação é muito longo. Mas eu acredito que o real motivo de tantas pessoas serem contra a chave de calcanhar é porque elas não conhecem. E aquilo que eu não conheço, aquilo que é alienígena, eu sou suspeito, eu desconfio, eu condeno, sabe? Então, tudo que eu não sei, não presta. Tudo que eu sou bom, esse é o jiu-jitsu verdadeiro. O jiu-jitsu verdadeiro é tudo aquilo que eu conheço bem. Já reparou? Que as pessoas sempre defendem se eu sou bom de queda, isso tem que ter queda no jiu-jitsu. Se eu só sei fazer guarda, não, esquece queda, chama para guarda. Entendeu? Eu lembro uma vez, uma reunião da IBJJF, da IBJJF, estava toda a cúpula da IBJJF, me convidaram, estava acho que Fábio Gurgel, André Galvão, Rafael Mendes, uma galera. Aí eu sugeri que a chamada de guarda tinha que ser penalizada com uma negativa. Né? Tá fugindo da luta, tá em pé, tu chamou para guarda, tu fugiu da luta. É o mesmo critério de quem está no chão, levanta e anda para trás. Toma negativa. Tu aplica o mesmo critério para quem chama para guarda. O Rafael Mendes quase teve um ataque cardíaco, né? Ele quase cai da cadeira. Né? Não, tá louco, porque assim, uma coisa, porque é natural as pessoas terem uma predileção por aquilo, para aquela área onde eles se sentem confortáveis. O jiu-jitsu brasileiro hoje comete esse erro, né? Nesse nicho de não permitir a chave de calcanhar, está se criando uma arte marcial nova nos Estados Unidos. Entendeu? Isso e a gasolina disso, a gasolina não é só o apetite técnico. Tem que entender, a gasolina é o orgulho anglo. Tá? O mundo anglo, o mundo que fala inglês, não está acostumado a ser segundo lugar em nada com que eles se importem. Tá? Você tem que entender isso, é mentalidade. Isso aí é coisa de língua, é coisa de cultura. O americano não liga para futebol. É por isso que se o brasileiro ganha no futebol americano, eles não estão nem aí. Agora, vai tentar ganhar deles em alguma coisa que para eles é importante. Ou para nós é importante. Eu sou mais americano que brasileiro hoje. Né? Mas, assim, é importante entender a origem disso. Tá? Eles não aceitam. Hoje, os maiores competidores, a liderança do jiu-jitsu mundial é brasileira. Então, esse esforço de se criar um nicho fora do jiu-jitsu brasileiro, ele é organizado, tá? Não tanto quanto o jiu-jitsu brasileiro, né? Abaixo da IBJJF, mas ele existe. O que é interessante notar é que o mesmo movimento ocorre no Brasil, quando a família Gracie está, né, de maneira teimosa até, tenta criar um nicho fora do judô. Eles acham no judô um espaço que o judô negligencia, que é a luta de chão, né? A chave de pé, tal, chave de munheca. Eles criam um nicho totalmente novo. Eles criam uma arte marcial dentro desse espaço, que hoje nós chamamos de jiu-jitsu brasileiro. Nós estamos cometendo o mesmo erro do passado, o erro do judô. E é por isso que eu acho que para a arte marcial ser mais completa, mais compreensiva, ela tem que assimilar tudo que funciona. Tá? Tem que ter medidas de segurança. Não estou falando que a chave de calcanhar não é perigosa, mas assim, essa garotada nova que está vindo aí, eles estão treinando muito isso. E quando você não concorda mais com a regra, não existe mais um fio condutor aí que una as regras, já tem esse desconexo, assim, já não estamos mais falando a mesma língua.
você tem duas artes marciais diferentes. E a minha preocupação é que isso ou vai acontecer em breve, ou talvez seja tarde demais, porque a maneira como eles estão competindo e praticando em alguns campeonatos aqui nos Estados Unidos difere tremendamente de como as pessoas estão sendo treinadas no Brasil, por exemplo. Então, talvez seja assim, o racha já esteja assim, já tenha andado demais. Eu gostaria que isso não acontecesse, mas eu acredito que dá para salvar ainda e a solução é simples. É permitir a chave de calcanhar para faixa marrom e preta adulto, no mínimo, com e sem kimono. As pessoas acham que eu tô louco quando eu falo com kimono, né? Mas com kimono é mais fácil defender. É importante lembrar isso. Defender a chave de calcanhar com kimono é mais fácil, não é mais difícil. Defender sem kimono é muito mais difícil. Então, eu acho que esse sim, seria bom para o esporte a longo prazo se o jiu-jitsu brasileiro assimilasse tudo, né? Seria uma maneira de unificar o esporte, manter ele unido, para não acontecer o que aconteceu com o judô no Brasil. Você está Entendi. correto, Robert. Está correto, porque assim, vou falar da minha época, né? A Academia Fada, que distingui um pouco da época do Fada dos Gracie, né? Quando era criança, né? Que a gente ia competir, que antigamente não tinha competição, né? Existia encontros de academias, fazia lutas casadas, né? Quando a gente ia lutar, a pessoa chamava a gente da turma da água do poço, né, cara? Porque a gente treinava muito a chave de pé, chave de perna, era um treino exaustivo. O Fada fazia muito treino de chave de pé. Como o pessoal da Gracie tinha o hábito já de trazer a luta para o solo, né? Já existia o triângulo, puxar o triângulo, a gente sempre treinava muito a chave de pé. E até um dia que para as crianças bloquearam o calcanhar, na época, isso lá em 78, né, 79. Bloquearam para a criança a chave de pé, de calcanhar, perdão. E a gente teve mais dificuldade de lutar com eles, porque a gente, quando o cara puxava para a guarda, a gente já ia no calcanhar, né? Era meio que já no automático. E realmente com o kimono, você consegue se defender mais facilmente do que sem o kimono. Né? Isso é verdade. E talvez essa história antiga do Fada de chave de perna, talvez tenha sido um dos motivos que tenha, não sei se é esse, mas talvez tenha um dos motivos que tenha ajudado a criar um nome linha Fada e linha Gracie, talvez, né? Linhagem, porque afinal na origem dos dois basicamente é a mesma, né? Essa história da linhagem, assim, essa história da chave de pé, eu já ouvi falar muito dela, mas assim, eu não conheço ela a fundo, mas eu acredito em você, porque realmente, assim, é aquela coisa de a chave de pé é coisa de suburbano, né? Tinha a galera da zona sul, subúrbio, né? É, Eles falavam muito isso, mas eu acredito, porque tem um preconceito contra a chave de pé, sempre houve, né? Mas está mudando isso agora. Mas em relação a essa coisa da linhagem Fada, só para trocar de assunto um pouco, ela é muito interessante, porque quando eu comecei assim, a falar sobre o documentário, a primeira coisa que todo mundo me perguntava, era unânime, tá? Ah, vocês vão falar daquela linhagem não Gracie, a linhagem Fada? Né? Que sempre me perguntavam isso. E eu falei, vamos, claro que eu queria falar do Fada, porque na minha cabeça a linhagem Fada, ela é muito mais importante do que não só o Oswaldo Fada, mas os alunos de Oswaldo Fada se deram crédito. Ela é mais importante do que eles... inclusive a família Gracie também, ela é mais importante do que ela se dá crédito. Ela se dá crédito pelas coisas erradas. E a linhagem Fada se tornou importante ao redor do mundo porque seria uma linhagem não Gracie. Eu vou falar duas coisas. Uma, por que ela é uma linhagem Gracie. Dois, por que ela é mais importante que ela se dá crédito. Tá? Ela é uma linhagem Gracie porque toda a evidência que nós possuímos, isso pode mudar amanhã, tá? Mas o que nós temos no momento é que Luiz França foi aluno da Academia Gracie. Isso são dois artigos que eu tenho, tá? Um de 38 e um de 51, né? Onde Luiz França está competindo pela Academia Gracie. E o segundo, onde o repórter afirma que Luiz França é um dos melhores alunos de Hélio Gracie. Tá? Agora, pode existir um link entre Luiz França e Maeda? Sim, talvez através de Takeo Yano. Por quê? Porque Luiz França foi membro da Marinha, Takeo Yano ensinava na Marinha, né? As datas batem, então é muito provável, né? Nós temos evidência disso, mas é muito provável que eles se conheceram. E o Takeo e o Luiz França, né? Porque o Takeo Yano não era aluno do Maeda, mas ele era conhecido do Maeda e estava abaixo do Maeda na hierarquia. Então não é que o Luiz França mentiu, ele fez a mesma coisa que o Carlos Gracie fez. Ele tirou o intermediário e prol da pessoa mais famosa. Então, ao invés do Carlos Gracie falar que o professor dele era o Jacinto Ferro, ele falou que o professor dele era o Maeda, que era o professor do Jacinto Ferro. Eu acredito que o Luiz França talvez tenha feito a mesma coisa. Especulação, não temos evidências, tá? De que ele falou que o meu professor é o Maeda, porque
ou ele via o Takeuiano abaixo do Maeda como aluno do Maeda. Ele não era aluno do Maeda, mas estava abaixo na hierarquia. E como ele era aluno do Takeuiano, em teoria, né, se ele foi, né, especulação, ele disse isso e aí ficou essa história. De qualquer maneira, eu nunca achei que essa história da linhagem, né, tanto do Carlos quanto do Luiz França, fosse tão importante, porque não é assim, se você parar a pensar o que o Carlos Gracie fez pelo jiu-jitsu, é infinitamente mais importante do que o fato dele ter treinado ou não com o Maeda, ou dele ter sido promovido ou não pelo Maeda. Isso não muda a história e a importância do Carlos. A importância do Carlos foi brigar junto com o Hélio, né, no momento inicial o Jorge também, de se criar um espaço fora do judô. Eles brigaram, bateram de frente com o judô a vida inteira para se criar um espaço onde o que nós chamamos de jiu-jitsu brasileiro hoje pudesse existir. A linhagem Fada, por sua vez, ela faz parte dessa briga também de uma maneira menor, tá? Menos significante que a família Gracie. Mas o papel dela, eu acho muito mais importante do que ela se dá crédito, é o seguinte: você tem que entender que a Academia Gracie era uma academia elitista. Era uma academia para quem tinha dinheiro. Era aula particular, era ator, atriz, diplomata, banqueiros, homens de negócio, eram pessoas... Presidente. Exatamente. Eles não lidavam eles não queriam pobre na academia. Isso era bem claro. Quem não tinha dinheiro para pagar, mas era bom lutador, virava roupeiro, tá? Que era o Valdemar Santana, tá? O Jorge Medina. Esse pessoal vira roupeiro. Por quê? Porque eles não têm como pagar, mas eles são bons, são potenciais, né? Eles são representantes na hora da briga, eles representavam a academia, então eles ficavam lá como roupeiro. Agora, o que o Oswaldo Fada faz é abrir o jiu-jitsu de uma maneira que ajudou tremendamente o jiu-jitsu expandir, né? Não só nos subúrbios, assim, mas para pessoas que viam o jiu-jitsu como uma coisa de elite. Né? Nós entrevistamos membros da linhagem Fada, né? O João Rezende, o Hélio Fada, e eles falavam assim, como o Oswaldo Fada, a mulher dele, né, a Zélia, fazia uniformes com saco de farinha, faziam kimonos com saco de farinha para as crianças. Né? Quando eles abriram o jiu-jitsu para a prática, para pessoas deficientes físicas, né? Eles falavam muito do torpedo, né? Eles falavam do torpedo, eles quase choravam. Então, eu conheci. Pô, eu acredito, pô, mas assim, ele parece assim, eles descrevem o torpedo como a vida da academia, né? Você sente o torpedo na sala quando eles falavam, porque assim, eles falavam dele com uma nostalgia que você quase sentia ele do teu lado ali, ouvindo a entrevista. Porque isso é muito importante, porque no momento onde talvez o jiu-jitsu não teria crescido além da Academia Gracie. O Hélio, assim, tinha suas qualidades também, mas ele era tão teimoso, ele era tão territorial, ele era tão mandão, que eu acho que o jiu-jitsu não teria crescido não tivesse um Oswaldo Fada no subúrbio, não tivesse um Carlson Gracie que falou, vou abrir a minha academia, vou treinar assim, não tivesse um Rolls Gracie que falou, vou abrir a minha academia e vou fazer assim. Se essas pessoas não batem de frente com o modelo de aula particular do Hélio para gente rica, o jiu-jitsu brasileiro não teria crescido. Essa coisa de projeto social, quem criou foi o Fada. Eu tinha um em Itu, né? Os grandes campeões do jiu-jitsu hoje saem desses projetos. Criança que não paga, esses projetos existem, todo mundo conhece, no Brasil todo. Criança pobre treinando de graça. Quem criou isso foi o Oswaldo Fada. Esse modelo, né, foi replicado no mundo até hoje, até fora do Brasil ele é replicado. É o modelo criado pelo Oswaldo Fada. Então eu costumo dizer que todas essas pessoas que vêm de projetos sociais, elas são parte da linhagem Fada. Mas elas são parte da linhagem Fada de uma maneira muito mais significante do fato de Luiz França ter conhecido Maeda ou não, que, ao meu ver, não muda nada na história. É uma curiosidade histórica, mas, assim, não muda o papel e a importância da família Fada, ou o papel do Oswaldo Fada nessa história toda, entendeu? Porque, cara, é verdade, hierarquia, quando você para pensar, linhagem, né? Eu, meu professor. Você não tem um professor na vida. Ninguém tem um professor na vida. Você aprende com seus parceiros de treino, você aprende olhando, você aprende lutando, você aprende perdendo, você aprende com as experiências, você aprende muitas vezes com mais que um professor. E dificilmente só um professor vai dar aula para você a vida inteira. Então, é uma coisa meio arbitrária, né? Você falar o meu mestre. A maior parte das pessoas teve mais que o mestre na vida. Não é desrespeito, né, a quem te graduou, a quem te ensinou. É isso. Mas é o reconhecimento que você não aprende apenas de uma fonte. Você aprende diversas fontes ao longo da sua vida. Né? Então, para mim, essa linhagem é muito arbitrária, ela não é importante. Robert, deixa eu vamos fazer uma pausa aqui agora. Né? A primeira parte do nosso vídeo, vamos finalizá-la aqui agora. A gente já
volta com a segunda parte. Beleza? Tranquilo, Vai fechou. mandar o Sem link problema. você? A gente Vou já mandar envia o link manda- aí. Já manda o link já. Beleza. Valeu. Show de bola.